Gente, uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford mostrou que a Covid-19 pode causar encolhimento do cérebro entre 0,2% e 2%, além de perda de memória. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o neurologista Jefferson Soares. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Revista. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos. Estou aqui à disposição mais uma vez. Legal. Doutora, a perda de memória por Covid está relacionada aí à inflamação causada pela doença, que é generalizada, né? Podemos dizer que a Covid inflama o cérebro também? Sim, o vírus do Covid-19, ele tem um neurotropismo, ou seja, uma facilidade, uma tendência de agredir o sistema nervoso central, especificamente uma região entorrinal, por isso que cursa com perda do olfato, dificuldade ou até perda de memória a curto prazo, certa confusão mental, dificuldade com a memória executiva. Essas são as principais regiões afetadas aí por agressão direta ao vírus. Certo. Agora, de acordo com o estudo, os cientistas afirmaram que os efeitos foram vistos em pessoas que não foram hospitalizadas com Covid. Por que isso acontece? Qual a relação? Exatamente. É de se esperar que quando a pessoa tem uma forma mais grave, o grau de acometimento também no cérebro seja maior. Mas o estudo também evidenciou, até em casos leves, casos que não foram hospitalizados, também cursaram com agressão importante no sistema nervoso central. Pessoas que perderam o olfato por meses e meses, algumas nem voltaram ao olfato. Muitas pessoas ficaram com dificuldades cognitivas, memórias, principalmente a memória recente, confusão mental. Então, foi observado, sim, graus variáveis de acometimento, inclusive também até nos casos leves. Pessoas que tiveram formas brandas das doenças também puderam ter uma forma de acometimento do sistema nervoso central. Certo. Agora, doutor, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que se queixam do esquecimento, da dificuldade de concentração, da dificuldade de elaborar uma frase, porque se esqueceram das palavras. Inclusive, eu estou passando por isso depois da Covid, né? O que pode ser feito para amenizar isso? Ajuda a gente, por favor. Alimentação, exercício, o que fazer? Isso. Esse estudo, ele foi importante, ele trouxe algumas informações que nós, como médicos, já imaginávamos. Infelizmente, demonstrou essa atrofia, quando você falou dessa diminuição da população de neurônios, né, diminuição de massa cinzenta, em até 2%. Ou seja, você tem uma atrofia cerebral, especificamente nessas regiões que eu falei. Então, tem um grau de acometimento que é variável e essa pessoa cursa com confusão mental e prejuízo de memória, principalmente a memória recente, além do olfato. E o que fazer? O que fazer? Nós sabemos que aquela região cerebral que atrofiou, que infelizmente ela morreu, aquele neurônio não vai viver novamente, mas regiões circunvizinhas podem assumir aquela função. Então, é importante, sim, nós mantermos um sono adequado para oferecer condições satisfatórias para esse cérebro, uma alimentação muito saudável, com poucas calorias, uma alimentação ricas em frutas, legumes, vegetais como um todo, e jogos lúdicos, caça-palavras, jogo da memória, vai brincar com as crianças. Esses jogos infantis são muito bons. Se tiver, por exemplo, jogar xadrez, que é uma habilidade também cognitiva importante, não tem uma fórmula mágica. Nós temos que estimular ao máximo esse cérebro para que regiões circunvizinhas adotem a função daqueles possíveis neurônios que acabaram falecendo, morrendo por essa atrofia cerebral. Tá, então a gente pode dizer aí que é possível saber se esse encolhimento do cérebro pode ser revertido? Igual eu falei, esse encolhimento nada mais é do que uma perda neuronal. Uma vez um neurônio perdido, ele não vai ressuscitar. Nós sabemos que tem sim capacidade pela própria neuroplasticidade, regiões circunvizinhas passarem, isso é possível, regiões circunvizinhas passarem a adotar as funções daquele neurônio que, por sua vez, tenha atrofiado e morrido. E Certo. esse estudo mostrou que até 2% da população neuronal, da substância cinzenta,
podem sofrer uma perda, um atrofiamento aí, né, dessa população de neurônios. Certo. Agora, alguma outra doença causa esse tipo de encolhimento no cérebro, além do Alzheimer, é claro, doutor? Sim, as doenças neurodegenerativas, como o nome já fala, você vai tendo sim perdas neuronais. A doença de Alzheimer, como a senhora disse, é uma doença neurodegenerativa mais comum, aonde tem populações específicas, vai ter uma perda gradual do parênquima cerebral, do volume do parênquima cerebral, ou seja, a massa cerebral. E outras doenças degenerativas também, como esclerose lateral amiotrófica e assim por diante. E, por incrível que pareça, essa sequela pós-Covid cursa com uma hipotrofia cerebral, ou seja, sugere que, uma vez que esse vírus agrediu o cérebro, causou uma encefalite, houve sim um dano cerebral permanente, houve morte neuronal, e sugere que esse cérebro ele encolheu devido a essa agressão. Não que seja uma doença degenerativa, não, uma doença infecciosa, sim, inflamatória, que uma vez resolvida o cérebro teoricamente, vai parar de sofrer perda neuronal. E temos que melhorar ao máximo o funcionamento desse cérebro que foi agredido de graus variados aí, de cada caso, particularmente de cada pessoa para cada pessoa. Certo, então há esperança, né, doutor? É só ir fazer exercícios para o cérebro mesmo, ter uma alimentação saudável, um sono reparador. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada por trazer essa esperança aqui para a gente. Não, sim, claro, há esperança sim. Né, e a gente observa que pessoas que, por exemplo, perderam o olfato, em questão de poucos meses, a grande maioria volta ao olfato. Tem um ou outro paciente que depois de um ano não voltou quase nada ou nada, mas a grande maioria vai voltando com o tempo. Tá bom? As notícias são boas. Ótimo, é isso aí. Por isso que é um programa de boas notícias por aqui. Obrigada, doutor. Um abraço. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Tchau, tchau.